Imagine estar no palco mais importante da sua vida, cercado de olhares críticos, e ainda assim carregar um segredo capaz de transformar tudo ao seu redor. É sobre paixão, música e escolhas que vão muito além das partituras. Quer descobrir como um simples concerto mudou vidas para sempre? Então fique aqui, ajuste o volume e prepare-se para uma história que vai tocar sua alma. E claro, não perca a chance de acompanhar outros momentos inesquecíveis como este, porque você merece fazer parte dessa sinfonia. Vamos ao vídeo de hoje, espero que se divirtam. Era uma tarde fria de outono em Salvador, Bahia. As folhas douradas cobriam o jardim do conservatório, um espaço majestoso localizado no coração da cidade conhecida por muitos como a capital da música. Salvador, com suas ladeiras históricas e um mar de cultura pulsante, era o cenário perfeito para sonhos musicais ganharem vida. Paola, uma jovem de 19 anos, esperava nervosamente sua vez. Seus dedos tamborilavam na madeira envelhecida do banco enquanto ela olhava fixamente para o violino em suas mãos. Não era um violino comum, era um Stradivarius, uma verdadeira joia que havia sido passado de geração em geração em sua família. Seu avô costumava dizer que o instrumento tinha alma, mas Paola sabia que naquele dia a responsabilidade de dar vida àquele violino era toda dela. "Paola, você está pronta?" Chamou um assistente do lado de dentro da sala. Ela respirou fundo, ajustou o arco e entrou. A sala de audição era imponente, com paredes forradas de madeira e um piano de cauda ao fundo. No centro, sentada com uma postura rígida, estava Helena, a maestrina mais respeitada da cidade. Seus olhos não perdiam nada. Cada movimento, cada respiração de Paola seria avaliada. Helena, com sua presença quase intimidadora, não era conhecida por sua compaixão. Diziam que ela conseguia enxergar a verdade da alma de uma pessoa através da música. E isso assustava Paola. O coração da jovem batia como se acompanhasse o ritmo de uma sinfonia prestes a explodir. Mesmo assim, ela posicionou o violino no ombro e começou a tocar. As primeiras notas preencheram o silêncio da sala como pequenos raios de sol atravessando nuvens densas. Paola tocava com uma intensidade que surpreendeu até a si mesma. Fechou os olhos e deixou que a música contasse sua história, de amor, perda, esperança e luta. Cada movimento do arco parecia desenhar imagens invisíveis no ar. Helena, pela primeira vez em muito tempo, se inclinou para a frente, fascinada. Quando Paola terminou, o silêncio na sala era tão profundo que ela podia ouvir o som de sua própria respiração acelerada. O olhar de Helena, antes frio e analítico, parecia agora carregado de algo diferente, quase uma admiração relutante. "Você tem talento, mas talento não é o suficiente", disse Helena, finalmente rompendo o silêncio. "Bem-vinda à orquestra." Paola mal acreditou no que ouviu. Um sorriso discreto tentou se formar em seus lábios, mas ela logo conteve a expressão. Sabia que não era hora de comemorar. Helena levantou-se e saiu da sala, sem dizer mais nada, deixando Paola com uma mistura de alívio e curiosidade. Quem era essa mulher que parecia tão distante e, ao mesmo tempo, profundamente conectada à música? Por que ela parecia tão perturbada? Lá fora, o vento gelado trouxe Paola de volta à realidade. Ela havia conquistado seu lugar na orquestra, mas sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Naquela mesma noite, Paola retornou ao pequeno apartamento que dividia com Clara, uma colega de curso. As luzes da cidade de Salvador piscavam ao longe, refletindo-se suavemente nas águas da Baía de Todos os Santos. O contraste entre o calor vibrante da cidade e o frio que ela sentia dentro de si a deixou inquieta. Mesmo tendo conquistado seu lugar na orquestra, algo nas palavras de Helena a fazia duvidar. Talento não é o suficiente. Essas palavras ecoavam em sua mente como uma melodia inacabada. O que mais ela precisava provar? Enquanto Clara lhe perguntava animadamente sobre a audição, Paola apenas acenava com a cabeça, incapaz de organizar seus pensamentos.
o olhar de Helena não saía de sua memória. Aquele misto de crítica e fascínio a deixava intrigada. Incerta sobre como processar tudo, Paola pegou seu violino e se dirigiu à pequena varanda. A brisa do mar acariciava seu rosto, enquanto ao longe as batidas de tambores ecoavam de algum canto da cidade. Os sons vibrantes de Salvador eram uma lembrança viva de que a música não era apenas técnica, era alma, história, paixão. Inspirada por isso, ela começou a tocar baixinho. Cada nota que saía de seu Stradivarius parecia carregada de suas dúvidas e esperanças. Enquanto tocava, lembrou-se das palavras de seu avô. A música deve ser sentida, não apenas tocada. Mas como sentir algo quando o peso da expectativa era tão esmagador? Paola sabia que precisava encontrar sua essência, aquilo que faria sua música ressoar além da técnica. Na manhã seguinte, determinada a não deixar as dúvidas dominarem, ela chegou cedo ao conservatório. O ar fresco e a luz do sol refletindo nas janelas antigas pareciam prometer um novo começo. Enquanto afinava seu violino em uma das salas de prática, ouviu passos firmes e familiares. Helena entrou, carregando consigo a mesma aura de autoridade que fazia todos ao redor se calarem. Você foi aceita na orquestra, mas isso não significa que está pronta para ela, disse Helena sem rodeios. Quero que me acompanhe hoje, preciso avaliar seu comprometimento. Surpresa, Paola hesitou, mas acabou concordando com um aceno de cabeça. Ela seguiu Helena pelos corredores amplos do conservatório, passando por salas onde outros músicos ensaiavam intensamente. A jornada terminou em um pequeno auditório, onde alguns músicos já aguardavam. Eles pareciam ansiosos, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Hoje você não tocará, anunciou Helena com firmeza. Quero que observe. A música não é apenas sobre tocar bem, é uma conversa. Cada nota, cada pausa tem um significado. Enquanto os músicos começavam a ensaiar, Paola se perdeu na complexidade das harmonias. Era como se as notas falassem entre si, criando histórias que iam além do som. Helena dirigia o grupo com uma precisão quase cirúrgica, mas havia algo mais em seus gestos, uma paixão ardente que transbordava. Pela primeira vez, Paola viu Helena sob uma nova luz. Ela não era apenas rígida, era uma artista profundamente conectada à música. Quando o ensaio terminou, Helena se aproximou de Paola. Entende agora? A música não é sobre técnica perfeita, é sobre ressoar nas pessoas, alcançar algo mais profundo. Paola assentiu, mas suas dúvidas persistiam. Por que Helena parecia tão interessada em moldá-la? E por que aquele olhar, ora frio, ora caloroso, parecia esconder algo além do que ela podia compreender? No dia seguinte, o som da chuva fina batendo nas janelas do conservatório dava à manhã um ar melancólico. Paola chegou cedo, decidida a impressionar Helena e provar que podia ser mais do que uma violinista talentosa. A conversa do dia anterior havia acendido algo dentro dela, uma faísca que precisava virar fogo. Enquanto se preparava para o ensaio, uma mensagem inesperada chegou ao seu celular. Era um convite de Helena. Encontre-me na sala principal às 14 horas. Traga o violino. Paola sentiu um misto de ansiedade e curiosidade. Não era comum que a maestrina fizesse convites pessoais, especialmente para uma novata. Quando o horário chegou, Paola entrou na sala principal, onde Helena a aguardava, cercada por partituras espalhadas sobre um piano de cauda. A maestrina estava diferente, menos formal, mais concentrada. O olhar penetrante de sempre ainda estava lá, mas havia algo mais, uma intensidade quase vulnerável. Quero te mostrar algo, disse Helena, enquanto pegava uma das partituras. Essa peça foi composta por um grande amigo meu. Ele acreditava que a música deveria transcender todas as barreiras. Quero que você toque isso, e quero que sinta cada nota. Paola olhou para a partitura. Era uma peça complicada, repleta de passagens rápidas e mudanças de tom. Mas o que mais a intrigou foi o título.
ecos de uma alma silenciosa. Helena sentou-se ao piano, pronta para acompanhá-la. Paola respirou fundo e começou a tocar. As primeiras notas ecoaram pela sala como sussurros tímidos, mas logo ganharam força. Enquanto tocava, sentiu algo estranho, como se a música estivesse contando uma história que ela ainda não conhecia. Cada acorde parecia puxá-la para um lugar mais profundo, mais emocional. Helena, ao piano, tocava com uma paixão que arrepiava. Seus olhos estavam fechados e seus movimentos eram tão precisos quanto livres, como se estivesse em um estado de transe. Paola começou a perceber o que a maestrina queria dizer sobre a música ser uma conversa. Ali, naquele momento, elas estavam dialogando através das notas, construindo algo juntas. Quando a última nota foi tocada, a sala mergulhou em um silêncio absoluto. Paola sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Isso foi... começou a dizer, mas sua voz falhou. Foi mais do que técnica, completou Helena, se levantando. Foi o que eu precisava ver em você. Antes que Paola pudesse responder, Helena continuou. Mas quero te alertar. Este mundo pode ser cruel. Muitos não entenderão sua paixão, e poucos aceitarão que você seja diferente. Diferente? Perguntou Paola, confusa. Helena hesitou por um momento. Você verá em breve, respondeu, antes de sair da sala com passos rápidos. Paola ficou sozinha, segurando seu violino e tentando processar o que acabara de acontecer. As palavras de Helena pareciam um enigma. Diferente como? Por quê? Era uma provocação ou uma advertência? Naquela noite, enquanto Salvador se iluminava com o brilho das estrelas e das luzes da cidade, Paola sentiu que algo estava mudando. Não apenas em sua música, mas em si mesma. E de alguma forma, ela sabia que Helena estava no centro dessa transformação. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina para Paola. Sob a supervisão exigente de Helena, ela passou a ensaiar quase que diariamente. A jovem se dedicava com fervor, buscando absorver cada lição, cada nuance que a maestrina compartilhava. Mas com o tempo, Paola começou a perceber que havia algo de estranho na maneira como Helena a observava. Não era apenas análise técnica, havia algo mais, algo que fazia seu coração acelerar sempre que os olhares se encontravam. Durante um dos ensaios, Helena pediu que Paola ficasse após o término. O salão estava vazio, exceto pelas duas, e o silêncio parecia mais pesado do que o normal. Você já parou para pensar no que significa tocar de verdade? Perguntou Helena, caminhando lentamente em direção a Paola. Não apenas executar uma peça com perfeição, mas criar algo que transforme o ouvinte? Paola hesitou antes de responder. Acho que é isso que estou tentando descobrir. Helena parou ao lado da jovem. Você já conseguiu, mesmo sem perceber. Quando toca, há uma verdade em sua música que poucos alcançam. É isso que assusta as pessoas e que também as fascina. A proximidade entre elas era desconcertante. Paola sentia o coração bater acelerado e algo no ar parecia mudar. Quando Helena ajustou a postura da violinista, seus dedos roçaram levemente no ombro da jovem. Um toque sutil, mas carregado de algo mais. A tensão era palpável e Paola sentiu seu rosto esquentar. Continue, sussurrou Helena, dando um passo para trás. Paola recomeçou a tocar, mas suas mãos tremiam. A música saiu hesitante no início, mas logo ganhou força, como se suas emoções estivessem sendo traduzidas em notas. Cada movimento do arco parecia carregar um pedaço de seus sentimentos confusos, um misto de admiração, medo e algo mais profundo, que ela ainda não sabia nomear. Quando a última nota ecoou pela sala, Helena aplaudiu lentamente. É isso. A música precisa ter alma, Paola, e você está começando a entender isso. Mas antes que Paola pudesse responder, Helena mudou de tom. Você deve se preparar para enfrentar os julgamentos. Muitos não aceitarão sua sensibilidade, sua paixão. No mundo da música, ser vulnerável é perigoso.
As palavras de Helena reverberaram na mente de Paola enquanto ela voltava para casa naquela noite. O que a maestrina queria dizer com aquilo? Por que parecia tão preocupada com os julgamentos alheios? Paola sabia que Helena estava certa. O mundo da música podia ser cruel, mas algo na intensidade do discurso da maestrina fazia parecer que havia mais em jogo do que simples técnica ou talento. Enquanto caminhava pelas ruas de Salvador, com as luzes dos postes refletindo nas pedras do calçamento, Paola sentiu uma mistura de euforia e confusão. Helena era ao mesmo tempo sua maior inspiração e a origem de suas maiores dúvidas. O que ela realmente queria dizer com suas palavras? E mais importante, o que significava aquele toque? Tão breve, mas tão carregado de significado. Você já teve um mentor ou alguém que marcou sua vida com palavras ou gestos? Conte sua história nos comentários. Os dias passavam e a relação entre Paola e Helena tornava-se mais complexa. A maestrina exigia cada vez mais da jovem violinista, mas também oferecia momentos de proximidade que confundiam Paola. O limite entre o profissional e o pessoal parecia cada vez mais tênue, e ela não sabia como lidar com isso. Durante um ensaio privado, Helena estava particularmente intensa. Corrigia cada detalhe, parando Paola a cada erro mínimo. A pressão crescia, e ao final da sessão, a jovem estava visivelmente exausta. Isso é tudo por hoje, disse Helena finalmente. Mas antes que Paola pudesse sair, ela a chamou novamente. Espere. Helena caminhou até ela com passos lentos. Você sabe por que eu sou tão dura com você, Paola? A jovem balançou a cabeça, evitando olhar diretamente para a maestrina. Porque você me lembra de mim mesma, confessou Helena, em um tom mais suave do que o habitual. Eu vejo em você a mesma paixão, a mesma busca por algo maior do que a técnica, e também vejo os mesmos medos. A confissão deixou Paola sem palavras. Pela primeira vez, ela viu Helena de uma forma diferente, não como uma figura inatingível, mas como alguém que carregava suas próprias cicatrizes. Eu não quero que você cometa os mesmos erros que eu cometi, continuou Helena. O mundo da música pode ser solitário, Paola, especialmente para alguém como você. Como eu? Perguntou Paola, finalmente encontrando coragem para levantar os olhos. Helena hesitou, como se lutasse para encontrar as palavras certas. Alguém que sente tudo com tanta intensidade. Essa sensibilidade é sua maior força, mas também pode ser sua maior fraqueza. Antes que Paola pudesse responder, Helena deu um passo para trás, como se arrependesse de ter dito tanto. É melhor você ir. Temos muito trabalho amanhã. Paola saiu do conservatório com a mente em turbilhão. As palavras de Helena ecoavam em sua cabeça. O que ela quis dizer com erros? E por que parecia tão preocupada com sua sensibilidade? Enquanto caminhava pelas ruas de Salvador, Paola passou por uma apresentação de artistas de rua. As melodias alegres e despreocupadas contrastavam com o peso que sentia no peito. Pela primeira vez, ela se perguntou se estava disposta a pagar o preço que a música parecia exigir dela. Mas algo a impelia a continuar. Não era apenas o desejo de ser uma grande violinista. Era a sensação de que havia algo maior esperando por ela, algo que ela ainda não conseguia compreender completamente. E no centro de tudo estava Helena, ao mesmo tempo sua guia e seu maior mistério. O conservatório estava agitado naquela manhã. Um grande concerto se aproximava, e todos os músicos estavam nervosos, incluindo Paola. Helena havia designado a jovem para liderar uma peça solo na apresentação, o que era uma honra rara, mas também uma responsabilidade esmagadora. Durante os ensaios, os outros músicos começaram a sussurrar. Paola sentia os olhares desconfiados e as conversas interrompidas sempre que passava. Havia rumores de que ela estava recebendo tratamento especial de Helena, e isso não caía bem entre os veteranos da orquestra. Parece que você é a favorita da maestrina, disse um dos violinistas, em tom ácido, durante uma pausa no ensaio. Paola tentou ignorar, mas as palavras a atingiram em cheio. Ela sabia que estava trabalhando duro,
mas começava a se perguntar se os boatos eram verdadeiros. Por que Helena parecia tão focada nela? E por que isso incomodava tanto os outros? Naquela noite, Helena pediu para que Paola ficasse após o ensaio. O salão estava vazio e o eco de suas vozes parecia preencher o espaço entre elas. "Você parece distraída", disse Helena cruzando os braços. "Algo está acontecendo?" Paola hesitou. "As pessoas estão falando sobre mim, sobre nós." Helena arqueou uma sobrancelha. "E o que elas estão dizendo?" "Que eu sou sua favorita", respondeu Paola com um tom de culpa misturado à frustração. "Que estou aqui porque você gosta de mim, não porque mereço." Helena permaneceu em silêncio por um momento, como se considerasse suas palavras. Então, aproximou-se, o olhar mais intenso do que nunca. "Deixe que falem. O mundo sempre vai encontrar algo para criticar, especialmente quando se trata de mulheres que se destacam." Paula sentiu um nó na garganta. "Mas por que você está tão focada em mim? O que você realmente quer de mim, Helena?" A maestrina respirou fundo, parecendo hesitar antes de responder. "Eu vejo algo em você, Paola, algo que a maioria das pessoas não vê. E talvez eu veja algo de mim mesma também." Antes que Paola pudesse processar o que aquilo significava, Helena deu as costas, encerrando a conversa abruptamente. "Vá para casa, descanse. Amanhã será um dia longo." Enquanto caminhava de volta para o apartamento, Paola sentiu uma mistura de emoções que não conseguia decifrar. Por que Helena parecia tão enigmática? E por que ela mesma se sentia tão conectada à maestrina, mesmo sem entender completamente o porquê? A chuva começou a cair, e as ruas de Salvador ficaram cobertas por reflexos das luzes da cidade. Paola ergueu o rosto para o céu, deixando as gotas tocarem sua pele. Havia algo crescendo dentro dela. Uma tensão, uma incerteza, mas também uma faísca de algo novo. E de alguma forma, ela sabia que o concerto seria um momento decisivo, não apenas para sua música, mas para algo muito maior. O dia do concerto finalmente chegou, e a energia no conservatório era elétrica. Paola sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, mas tentava se concentrar. A peça solo que lideraria era desafiadora, mas, mais do que isso, carregava as expectativas de Helena. A maestrina parecia investir tudo naquela apresentação. Nos bastidores, o clima era tenso. Paola sentia os olhares dos outros músicos, alguns repletos de inveja, outros de curiosidade. Ela sabia que precisava provar que merecia estar ali. Enquanto ajustava as cordas de seu violino, ouviu uma conversa sussurrada atrás de si. "Ela só está aqui por causa de Helena", murmurou uma voz masculina. "Vamos ver se ela realmente tem talento ou se é só favoritismo." Aquelas palavras ecoaram em sua mente quando Helena entrou nos bastidores, aproximando-se de Paola com um olhar firme. "Está pronta?" perguntou, com uma calma que parecia esconder algo mais profundo. Paola assentiu, mas sua voz falhou quando tentou responder. Helena, percebendo o nervosismo, colocou a mão no ombro da jovem e disse em um tom quase carinhoso: "Lembre-se do que conversamos. Toque com a alma. Esqueça os outros." Quando o nome de Paola foi anunciado, o salão ficou em silêncio absoluto. A jovem subiu ao palco, sentindo a grandiosidade do momento. Sob os holofotes, o mundo pareceu parar. Quando ela começou a tocar, as primeiras notas soaram hesitantes, mas logo se transformaram em uma melodia vibrante e cheia de emoção. Nos bastidores, Helena observava, visivelmente tensa. Cada movimento de Paola parecia carregar um diálogo não dito entre as duas. E o público, embora alheio a essa conexão, era hipnotizado pela intensidade da música. Quando as últimas notas ecoaram pelo salão, o público explodiu em aplausos. Paola permaneceu imóvel por um instante, absorvendo a emoção do momento. A jovem curvou-se em agradecimento, mas seus olhos buscaram automaticamente Helena nos bastidores. A maestrina estava lá, com um sorriso discreto, mas havia algo em seu olhar que Paola não conseguia decifrar completamente. Após a apresentação, nos corredores do conservatório, Paola foi cercada por colegas e professores que elogiavam sua performance.
Mas apesar do sucesso, ela não conseguia tirar Helena da cabeça. Algo naquele momento parecia incompleto, como se a maestrina tivesse algo a dizer, mas não pudesse fazê-lo ali, sob os olhares de todos. Mais tarde, já no camarim, uma batida na porta fez Paola se sobressaltar. Era Helena. Sua expressão estava diferente, menos controlada, mais vulnerável. Ela entrou sem esperar convite, fechando a porta atrás de si. "Você foi magnífica", começou Helena, mas sua voz carregava um peso emocional. "Sua música tocou mais fundo do que você imagina." Paola sentiu o coração disparar. "Foi graças ao que você me ensinou." Helena deu um passo em sua direção, seus olhos fixos nos de Paola. "Não é só isso. Há algo mais. Algo que tenho tentado ignorar, mas não posso mais." O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Quando Helena tocou de leve o rosto de Paola, o mundo pareceu parar. Sem pensar, a jovem retribuiu o gesto e o toque transformou-se em um beijo profundo e intenso, repleto de todas as emoções reprimidas até aquele momento. Quando o beijo terminou, ambas ficaram em silêncio, encarando-se com uma mistura de alívio e incerteza. Helena finalmente sussurrou: "Isso muda tudo." O silêncio após o beijo parecia carregar o peso de todas as palavras não ditas. Helena afastou-se lentamente, sua expressão um misto de conflito e arrependimento. "Isso nunca deveria ter acontecido", murmurou, quase para si mesma. Paola, ainda processando o momento, deu um passo à frente. "Mas aconteceu, e não podemos simplesmente fingir que não significou nada." Helena virou-se para encará-la, seus olhos cheios de emoções contraditórias. "Você não entende, Paola. O que estamos arriscando não é apenas sobre nós, é sobre a música, sobre a orquestra, sobre o que as pessoas dirão." Antes que Paola pudesse responder, uma batida brusca na porta interrompeu o momento. Uma assistente entrou, parecendo aflita. "Helena, você precisa vir. Há rumores." Helena trocou um olhar tenso com Paola antes de sair apressadamente, deixando a jovem sozinha no camarim. Paola sentiu o peso da situação desabar sobre ela. Os sussurros, os olhares, tudo fazia sentido agora. Mas ela não estava disposta a desistir tão facilmente. Nos dias que se seguiram, os rumores espalharam-se como fogo. Sussurros maldosos ecoavam nos corredores do conservatório, e a atmosfera na orquestra tornou-se pesada. Helena, tentando manter a compostura, começou a tratar Paola de maneira mais fria e distante, claramente tentando proteger ambas das consequências. Mas para Paola, essa distância era insuportável. Durante um ensaio, incapaz de conter suas emoções, ela confrontou Helena na frente de todos. "Você sempre me disse para tocar com a alma. Como espera que eu faça isso se está me pedindo para ignorar o que sinto?" A sala mergulhou em silêncio. Helena, visivelmente abalada, encarou Paola, mas não respondeu. Os outros músicos trocavam olhares desconfortáveis, e Paola, sentindo-se exposta e vulnerável, saiu da sala antes que alguém pudesse dizer algo. Naquela noite, Paola tocou sozinha no estúdio, cada nota carregada de frustração, tristeza e amor. Ela sabia que não podia controlar o que os outros pensavam, mas não podia continuar vivendo com medo. Enquanto isso, Helena, sozinha em seu escritório, refletia sobre tudo o que havia acontecido. O beijo, os rumores, a performance brilhante de Paola. Por mais que quisesse proteger a jovem, não podia negar o que sentia. Pela primeira vez em anos, algo havia rompido sua armadura. O concerto foi um sucesso absoluto. A plateia ovacionava a orquestra de pé, mas para Paola e Helena, aquele momento tinha um significado ainda maior. Enquanto o público aplaudia, Helena se aproximou da jovem violinista no palco e, com um gesto inesperado, segurou sua mão diante de todos. O salão ficou em silêncio por um breve momento, mas logo os aplausos voltaram, ainda mais intensos. Não havia mais espaço para esconder o que sentiam.
Nos bastidores, os outros músicos, que antes olhavam com desconfiança, agora pareciam aceitar o que viam. Um dos violinistas veteranos, que antes havia sussurrado boatos, aproximou-se de Paola. "Você merece tudo isso", disse com um sorriso genuíno. "Sua música nos mostrou quem você realmente é." A partir daquele dia, a relação entre Paola e Helena não era mais um segredo. Elas decidiram enfrentar o mundo juntas, conscientes de que haveria desafios, mas também confiantes de que o amor e a música seriam o suficiente para superá-los. Semanas depois, durante um ensaio no conservatório, Helena surpreendeu Paola ao dizer: "Estive pensando, o que acha de dividirmos mais do que a música?" Paola, confusa por um momento, olhou para Helena, que sorria. "Venha morar comigo. Sei que é um grande passo, mas não quero que haja mais barreiras entre nós." A Paola não conseguiu conter as lágrimas. "Eu adoraria", respondeu, rindo em meio ao choro. A notícia se espalhou entre os músicos e professores do conservatório, e o que começou como curiosidade transformou-se em respeito. Elas se tornaram um símbolo de coragem e autenticidade, provando que a música não apenas unia pessoas, mas também ajudava a quebrar barreiras e preconceitos. Anos depois, Paola e Helena continuavam a conduzir a orquestra juntas, levando suas performances a palcos internacionais. Em cada apresentação, a conexão entre elas era evidente, tornando-as não apenas reconhecidas no mundo da música, mas também uma inspiração para todos que acreditavam que o amor e a arte podiam superar qualquer obstáculo. Na última cena, Paola e Helena estavam em casa, em Salvador, na varanda de um apartamento com vista para o mar. Paola segurava seu Stradivarius enquanto Helena lia partituras. O som suave do violino preenchia o espaço, misturado ao barulho das ondas. "Você sabe que essa foi a melhor decisão que tomamos, não sabe?" disse Paola sorrindo. Helena segurou a mão da jovem. "Sim, e o melhor ainda está por vir." "Que história intensa, não é? Agora quero saber, qual foi o momento que mais mexeu com você? Compartilhe nos comentários. E se você gosta de histórias que emocionam e fazem o coração bater mais forte, fique por perto. Sempre tem algo especial esperando por você aqui. Até o próximo vídeo.